Então, boa noite a todos, né? Dia 12 de junho de 2020, né? Vamos fazer vamos discutir sobre a prova. A prova já está pronta, já está até no sistema. Vocês até olham ela lá, mas não conseguem entrar, né? Porque a prova, pessoal, como nós temos um prazo de entregar notas, olha, então vamos anotar aqui para vocês, né? A nossa aula, né? Nossa aula da semana que vem da nossa prova é dia 19. E dia 20, né? E dia 20 já temos que entregar as notas. Dia 20/6 temos que entregar as notas, né? Então, o que a faculdade fez? Ela promoveu a seguinte alteração. Vocês já devem saber, mas eu vou reforçar. A prova, então, ela vai começar dia 18/6, início às 19 horas, né? E o término será às 22 horas, né? De que data? Do dia 19/6. Né? Então, o início. Então, pessoal, lembrando, não esqueçam, a disciplina é na sexta, à noite. Mas a prova vai começar na quinta, às 19 e vai até a sexta, até às 22. Certo isso, pessoal? Né? Até às 22. Tá? Então, não tem problema nenhum, né? Então, vamos lembrar dessa nota. Anote na agenda aí, né? Que a prova vai começar antes, né? Vai começar na quinta, né? E que mais vamos falar, né? Você já deve ter ouvido falar, são 10 questões, né? Vou pegar uma caneta mais fina, acho que essa é mais fina. 10 questões, né? Valendo cada, né? 400 pontos cada. E o valor total da prova, 4.000 pontos. Deixa eu ver se alguém não tem um link da aula aí. Entrou mais alguém? Wesley está sem microfone, Wesley. Acho que está com algum problema. O microfone dele lá. Então, vai ser isso, né? São 10 questões, né? Então, se você analisar, nós vamos ter, ó, das 19 horas até as 22 horas. Então, até as 19 seriam 24 horas, né? Só que daí nós temos 20, 21, 22, mais 3 horas. Então, nós teremos 27 horas para a gente resolver a prova. Acho que dá, né? Então, isso está... Pessoal, havia quem? Outros engenheiros aí,
da sala, avisem eles, né? Porque daí, se a pessoa entrar, é uma pessoa assim, né? A Débora entrando, né? Deixa eu já tirar outro print da tela com a Débora, né? Que agora tem que fazer o registro, né? Não sei por que isso, né? Mas vamos fazer, né? Então é isso, né? Sobre a prova aí, né? Vai começar na quinta, às 19 horas. Se encerra às 22 horas do dia seguinte, na sexta-feira. Se a pessoa esquecer, eu vou, às 19 horas ela vai entrar, o que vai acontecer? Ela vai ter 3 horas só para resolver, né? Ela vai perder o horário aí, né? Vai perder os 27 horas, né? Então, vamos começar a nossa avaliação pela primeira questão, né? O que eu vou perguntar para vocês, engenheiro? Na primeira questão, eu vou falar sobre o seguinte. Eu vou perguntar vou falar sobre rochas vulcânicas, né? E vou também, né, falar sobre o metamorfismo, né? Metamorfismo é o processo, né, da transformação das rochas, né? Das rochas metamórficas, né? Rochas metamórficas, né? Então entrou o Amarildo, está chegando também. Vou registrar mais uma presença aí, né? E vou coletando aqui, ó. Então, a primeira questão, vamos analisando. Eu vou falar sobre o que eu vou falar sobre rochas vulcânicas e rochas metamórficas. Eu vou querer saber, por exemplo, sobre a textura deles. Qual é a textura da rocha, né? Então, pessoal, o que acontece? Pesquisar também é um item importante para nós engenheiros, né? Então, vendo a questão, ele vai falar sobre textura e tal. Já põe um clipes no teu livro, né? Naquela página que fala da textura, né? Da textura da rocha, né? A textura que a rocha vulcânica tem e também qual é a velocidade, né? E sobre a velocidade de resfriamento. Porque as rochas, elas estão, né? Inicialmente, elas estão no estado líquido, né? Velocidade de resfriamento. De resfriamento. Então, né? Resfriamento. Então, é mais textura e velocidade do resfriamento, né? Por exemplo, a rocha magmática, né? A rocha magmática, né? Estou dando um exemplo, né? A rocha magmática é aquela que, né? Rocha magmática é aquela que é formada no interior, né? Da Terra, lá dentro, né?
Então, lá dentro da Terra. E a rocha vulcânica, pessoal, é aquela que é resfriada, né, na superfície da Terra, né? Enquanto que, né, fica na superfície, né, na crosta. Enquanto que a rocha, essa é a vulcânica. Enquanto que a rocha magmática, a rocha intrusiva, ela é resfriada dentro da Terra, no interior, né? A magmática. Então, qual que vai resfriar mais rápido? A vulcânica que está na superfície ou aquela que está lá dentro no interior? Né? Não é para responder, né? Mas pensa e você vai responder essa questão aí, né? A primeira questão, né, é rochas vulcânicas, a textura que as rochas vulcânicas têm e a velocidade de resfriamento delas. Então, essa questão aqui já vale 400 pontos. Acertou, já põe 400 pontos na nota, né? E daí nós vamos passar para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão, né? Nossa segunda questão vai tratar sobre a dinâmica, nós vamos conversar sobre a dinâmica superficial da Terra. Nós vamos tratar sobre a dinâmica superficial da Terra. O que seria a dinâmica superficial da Terra? A dinâmica superficial das terras, né? Da Terra, por exemplo, seria um delas seria o intemperismo, né? Tudo que acontece na superfície da Terra, né, com relação às questões geológicas. É o intemperismo. O que mais poderia ser? Por exemplo, nós podemos falar que né, nós podemos falar que o transporte das rochas, por exemplo, pelo vento, né, pelas questões da gravidade, né? A gravidade seriam aquelas, você tem aqui as elevações, né, montanhosas, você tem as rochas aqui que começam a rolar, né, e se acumular nas áreas côncavas aqui, né? Isso sempre lembrando que isso aqui são milhões, milhares de anos, né? Essas ações têm efeitos, resultam, né, com efeitos em milhares de anos. Não dá para ter uma visão nem de 1000 anos, né? São milhões, milhares de anos, né? O período geológico são de milhares de anos, né? Então vamos lá. E o intemperismo, vocês lembram que seria as questões do calor, do sol, né? Sol, chuva, né, vento, né? Tudo aquilo que está envolvido com as questões de intempéries, né? Chuva, calor, sol, vento, água, né?
água também, a infiltração da água, percolação da água, e assim por diante. Isso tudo é um intemperismo. O transporte pelo vento, a ação da gravidade. Então, essa questão aí, ó, nós vamos falar, né, sobre a formação do solo, né? A formação do solo. A formação do solo, que ocorre o quê? Por meio, né, da dinâmica superficial, né? A formação do solo através da dinâmica superficial. Então, vão ter algumas asserções, né, que você vai analisar uma por uma, tranquilo, né? E daí você vai escolher a certa, né? Certo? Você vai escolher a questão certa, né? Então, essa questão também vale 400 pontos. E você já tirou 800 pontos. Com essas duas primeiras questões aí. Manuel, acho que eu vou ter que já tirar um outro print. Esperar o Manuel entrar. Entrou. Cadê o Manuel? Ah, peraí. Então já temos duas questões, né? Vamos para a terceira questão. Nossa terceira questão, né? Ela vai falar, vamos ver aqui. Então, essa questão, pessoal, é sobre aquele tema, horizontes do solo. Que eu vou lembrar vocês aqui já, né? Que é um perfil, né? Você tem um solo lá, só mostrando aqui. Tá o solo aqui. Você vai lá, cava, faz uma escavação lá, ó, né? Você faz uma escavação lá e o que faz agora, ó, né? Aqui é o solo, né? Aqui tudo é o solo. Daí você analisa o perfil aqui, os horizontes, né? Essas transformações, essas passagens, né? Onde tem a rocha aqui, a rocha está aqui, depois, né, eu vou mostrar já fragmentos de rocha, daí aparece mais o solo intemperizado, já transformando em granular. Vamos mostrar aqui uma coisa já para a gente, né, para nós já acertarmos aí.
aqui. Até, né? Aí, ó. Esses são os horizontes do solo. Nós temos aqui, ó, a rocha, né? Que ainda é a rocha sã. A rocha sã é aquela que está inteira ainda, né? Ela não está intemperizada ainda, né? Ela tá vendo? Ela está inteira. Aí no horizonte C, você já começou a intemperização, a mudança. A rocha já começa a ser fragmentada em, em partículas, né? Mas mesmo assim você encontra pedaços de rocha aqui, ó. Então a gente fala que é um solo ainda está jovem, né? Ele está jovem, ele não está intemperizado. Então aqui nesse horizonte C você encontra mais esse tipo de solo. E aí você vai subindo, você já começa a encontrar os pedaços de rocha já foram fragmentados, né? Pelo intemperismo, né? Pela aquilo que nós vimos na questão 2, pela dinâmica superficial, a rocha vai sendo fragmentada, né? Sofre deterioração e vai se transformando em solo, né? E aqui você já no horizonte B, você já começa a encontrar raízes, né? Já tem a percolação da água, já atinge esse horizonte B aqui. Né? O horizonte B, ele já faz parte do sólum, né? O sólum já é uma etapa em que já está maduro, né? O solo já está maduro, a gente fala. Nada a ver com o presidente lá da Venezuela, né? Mas ele já está maduro. Então, aqui você já começa a achar a presença de raízes, né? Aí você vai subindo, o solo está mais maduro ainda, no horizonte A, você já começa a encontrar restos vegetais, né? Folhas, né? Já tem uma atividade orgânica razoável, né? E até que você atinge o horizonte O, que você já tem uma atividade orgânica intensa, né? Você já tem muitas folhas, aqui moram as formigas, né? Aqui moram quem? As amigas minhocas, né? Tem muitos excrementos desses animais aí, desses insetos aí, né? Já, né? Nessa região no horizonte O. Né? Então, quando falar horizontes do solo, é isso daqui, pessoal. São essas etapas que constituem o horizonte, né? Que a gente vai lá, escava uma vala, né? Daí nós entramos aqui e observamos aqui os horizontes, né? E daí, nessa terceira questão, nós vamos conversar sobre isso daí. Né? Fazer umas perguntas sobre, né? O que é o horizonte C? Corresponde a quê, o horizonte C? Né? E daí vocês vão me responder e identificar as asserções corretas e as não. Né? Então, essa é a questão 3. Né? Vai valer 400 pontos. Né? Estamos na terceira questão, 3 vezes 4, 12. Vocês já fizeram 1.200 pontos. Então, já vai lá, pega o livro, né? Pega o teu livro e já põe um clipe nessa página aí, né? Porque no dia da prova você, saber pesquisa, agilizar a tua pesquisa. Então, vamos partir, né? Para a questão número 4. Quarta questão. Tá? Vou fazer um traço aqui.
E vamos para a quarta. Quarta questão, vamos lá. Já entra no tema, né? Já entra no tema bacia hidrográfica, né? Vamos falar na quarta questão sobre bacia hidrográfica. Já entramos no ciclo hidrológico, né? Bacia hidrográfica. O que eu vou perguntar ali? Vamos lá. Então, eu vou perguntar, né, sobre o bacia hidrográfica. Eu vou falar sobre definição da bacia hidrográfica, né, e as características, né, dela, e os aspectos dela, né? Isso com relação a quê, né? Vocês estão lembrados que é uma bacia hidrográfica, né? Eu tenho aqui para vocês aqui uma bacia hidrográfica. Aqui, ó, temos uma bacia hidrográfica. Aqui, ó. Né? Você vê que é uma região, né, delimitada topograficamente, né, que a chuva que cai aqui, pessoal, corre para esses rios que alimentam esse rio principal, né? Então, aqui é uma bacia hidrográfica, é uma área que concentra toda a chuva, todo, todos o caminhamento, a direção que corre os rios, tudo para um ponto aqui que a gente chama, nós chamamos tecnicamente de exutório, né? Então, isso é a definição, está aqui, ó, exutório. Né? Então, isso é uma bacia hidrográfica, né? Então, eu vou pedir quais são as características, né? A sua definição, né? Como é que ela é limitada, né? Ela é limitada por uma cota mais alta aqui ou ela é limitada por uma cota mais baixa, né? Porque, ó, se chover fora dessas cotas mais altas, isso aqui vai para outra bacia hidrográfica, né? Aí vai para outra bacia hidrográfica, né? E não para essa daqui. Então, isso é a bacia hidrográfica, pessoal. E vamos voltar para a nossa revisão de prova, né? Então, eu vou perguntar as definições, as características e os aspectos dele. Então, já clipezinho naquela página lá, mais 400 pontos, né? Vezes 4, já estamos com 1.600 pontos, né? Certo? E vamos partir para a próxima questão. Quinta questão. A quinta questão, vamos lá. É também sobre bacia hidrográfica. O tema da quinta questão
também é bacia hidrográfica. Tema importante para nós, hein, engenheiro? Que eu vou perguntar sobre, né, sobre, por exemplo, escoamento superficial, né, numa bacia. Em uma bacia hidrográfica. Como é que ele ocorre? Como nós, né? Como é que nós medimos, por exemplo, né, esse escoamento? Qual é a forma de medir, né, em vazão, por exemplo? E daí eu vou perguntar também, né, como é que nós podemos fazer a comparação, né, entre duas bacias hidrográficas? Né? Como é que nós vamos comparar duas bacias hidrográficas, pessoal? Né? Será que eu posso fazer a relação entre volume de escoamento e a área da bacia? Hein? Será? De repente eu posso, né? E aí acerto a quinta questão também, que vale 400 pontos, né? V5, já tiramos 2.000 pontos, que é a nota para passar. Mas como nós somos alunos do bem, né? Vamos tirar mais. Então vamos lá. Sexta questão. A sexta questão, nós vamos falar sobre aquela questão, já começamos a entrar quase naquela questão dos aquíferos, né? Mas vamos falar aqui sobre a questão de porosidade e permeabilidade dos solos, né? Porosidade e permeabilidade dos solos. Dos solos, né? Então, nós sempre lembramos que nosso solo é formado por quê, né? Pelas partículas, né? Nosso solo tem essa formação aqui, né? O nosso solo tem essa formação aí. Tem mais aqui. Só que ele também tem, pessoal, né? Ele tem os vazios, né? Ele tem os vazios entre eles. E esses aqui são as partículas, né? Ou os grãos, né? Né? E aí tem vazios aqui, ó. E esses vazios, ou eles estão ocupados por água, ou estão ocupados pelo ar. Tá? Isso daqui nós vamos estudar muito em mecsolos, tá? Mecânica dos solos.
Então, vocês já sabem, quando chegar lá em mecânica do solo, se for eu que for ministrar a aula, vocês já vão lembrar disso, que o solo né, ele é formado pelos grãos, pelos vazios. Os vazios podem conter água ou ar, né? E as características do solo que nós temos é a porosidade, é a relação de vazios pelo volume total do solo. Essa é a definição de porosidade, né? E a permeabilidade é outra característica que permite a percolação da água através do solo. E daí eu vou fazer, né? Depende, né? Eu vou falar sobre, vou fazer 4 afirmações, né? 4 asserções, 1, 2, 3 e 4, né? Essas 4 asserções vão ter algumas, né? Você vai identificar quais são corretas. Essas questões, né, elas estão em acordo com o nosso livro, né, elas estão fundamentadas no nosso texto base do nosso curso, né? Não tem outra, né? Tem que ser aquilo que nós estudamos, né? Então, eu tenho que cobrar aquilo que foi estudado. Então é mais 400 pontos, né? V6, já estamos com 2.400 pontos. E passamos para a 7ª questão. Tá fácil, né? Tá fácil, Débora? Na 7ª questão, nós vamos falar sobre águas subterrâneas, né? Tá. Nós vamos falar sobre águas subterrâneas. As águas subterrâneas, né? São as que geram o quê, Pedro? O pessoal, né? São as que vão gerar, né? As unidades, né? Hidrogeológicas, né? Que nós lembramos que tem uma tabela, né? No nosso livro que fala sobre isso, né? As unidades hidrogeológicas. E daí eu vou fazer 4 asserções, né? De novo, 1, 2, 3 e 4. E vou pegar aquela tabela que está na apostila e dividir. Embaralhei tudo, daí você tem que achar o nome correto de cada uma, né? Cruzar a descrição com os nomes das unidades hidrogeológicas, né? Que era aquela que eu falei, o aquífero, o aquiclude, o actarde, o aquífugo, né? Tem a descrição, você vai cruzar o nome, né? Com a descrição. Muita atenção, né? Sempre lembrando, pessoal, que a prova embaralha, né? De repente, para o Eduardo vem o ABCD1, para o Manuel vem outro, para a Débora vem outro, para o Amarildo vem outro, né? Então, cuidado, se for fazer um contato imediato, né? Cuidado para... Né? Então, aqui, ó. Então, é cruzar o nome. Isso daqui nem tem muito o que discutir, né? Você lembra quando tem uma camada impermeável, né? Você tem lá, ó, a água está lá, no subsolo.
E aí você tem, aqui embaixo ele é impermeável, a água fica armazenada. Daqui em cima também ele é impermeável e a água fica armazenada. Então você não consegue usar essa água que está lá embaixo, né? Então isso, quando essa unidade hidrogeológica está nessa condição, ela tem um nome, por exemplo. Eu vou fazer a descrição e você vai identificar qual é o nome de cada uma, tá? Quando ela é capaz de armazenar e transmitir, né? Quando ela consegue armazenar, mas ela transmite também, você consegue acessar, ela tem um nome. Como é que chama? Lá no teu livro está escrito. Então, mais 400 pontos. V7, já estamos em 2.800 pontos. Oitava questão. Vamos para a oitava, né? E já entramos naquela questão aqui, ó. Deixa o Vinícius entrar aí. Tá também aqui, né? Na oitava questão, né? Vamos falar sobre a dinâmica das águas subterrâneas, né? E aí nós vamos falar sobre a dinâmica das águas subterrâneas. E o que nós vamos perguntar aí, né? Nós vamos perguntar né? E vamos falar que isso é importante para a engenharia civil, né? Lógico, né? A dinâmica, porque nós temos o quê? Na hora que nós fazemos uma obra, nós temos problema com o lençol freático, né? O lençol freático é o nível da água, né? Quando você faz uma escavação no solo, aparece água, né? Ela pode estar, ou pode estar num lençol freático alto, como na beira do mar, né? Nas casas do litoral, na hora que você vai fazer a fundação, quando a maré sobe, na maioria das situações, assim, até, às vezes até algumas quadras mesmo da orla, né? Na orla oceânica, você encontra o nível da água. Por isso que eu já falei, acho que você que as piscinas, né? Muitas vezes você vai numa piscina na praia, aqui está o nível do quintal, está aqui, ó. Opa, não pegou a caneta. Você vai na casa lá na praia, você vê lá que o nível do quintal está aqui, ó. O nível do quintal está aqui. E a piscina, ela está acima. A borda da piscina está acima, né? A borda da piscina está acima. E é por quê, pessoal? Porque às vezes o lençol freático lá, quando sobe a maré, a água sobe e às vezes, se a água chega aqui no fundo da piscina, pessoal, levanta a piscina, né? Se aquela água
da maré que levou, a piscina sobe. Então, o pessoal já, para fugir desse aumento do nível da maré, que consequentemente aumenta o lençol freático do terreno, do solo, né? Para não ter esse risco de repente chegar num dia lá, a piscina está boiando assim, ó. E a piscina sobe. Porque a água, quando ela resolve subir, pessoal, ela levanta tudo, né? Então a pessoa já faz o fundo da piscina num nível que fuja desse empuxo, né? Que a água vai fazê-la. Então vamos seguir aqui. Então tem o lençol freático. Quem mais nós podemos ter aí, ó? Ah, temos a parte de percolação da água, né? Então, tem uma dinâmica das águas subterrâneas, são importantes. Daniel querendo entrar. Daniel já estava aqui? Não. Né? Então, nós precisamos tomar cuidado com cuidado não, nós temos que, além de tomar cuidado, temos que conhecer, né? Como engenheiros, nós temos que conhecer. E daí, eu vou fazer também 3 asserções, né? 1, 2 e 3. E vou também pedir que vocês identifiquem as verdadeiras, né? Que é, por exemplo, deixa eu fazer movimento. Tá. É sobre essas questões aí de permeabilidade, né? E a dinâmica da água subterrânea e sobre permeabilidade. Também. Então, vale 400 pontos, vezes 8 questões, 3.200 pontos. Vamos para a nona. Nona questão. Que vai tratar sobre o quê? Recursos minerais. Né? Aqui mudamos o tema, né? E entramos na parte de o que é um recurso mineral, né? O que é a definição? Recurso mineral é uma concentração ou ocorrência de material sólido de interesse econômico, né? Minério de ferro. Não exportamos muito minério de ferro. É um recurso mineral de interesse econômico para o nosso país. Esse é um recurso mineral, né? E daí que eu vou perguntar. Eu vou perguntar o seguinte, são 3, né, asserções, né? 1, 2 e 3, né?
E o conteúdo delas, né, vai ser sobre, né, se, por exemplo, se é de interesse, né, se ele é útil para o ser humano, para os homens, né, e também, né, sobre a questão se a extensão da reserva, né, se a extensão da reserva, vou deliberar sobre isso, se a extensão da reserva se a extensão da reserva, né, ela poderá trazer lucro, né? Se a extensão dessa reserva poderá trazer lucro ou não, né? O que vai depender, né, da extensão da reserva para que ela traga lucro para quem for explorar esse recurso mineral, né? 400 pontos também, 3.600, certo? E a última questão do semestre, a última prova do semestre de vocês é essa, né? Né? Que vai tratar a 10ª questão sobre a exploração, né, de petróleo, né? Eu vou dar um perfil, né? E vou perguntar sobre as características de um sistema petrolífero. Como a gente identifica, né, as características de um sistema petrolífero? Nós temos lá, vou dar um perfil, um desenho lá para vocês, né? Do solo lá, vai ter um lugar que tem petróleo lá, né? Essa região vai ter petróleo, e daí eu vou pedir para você, ó, considerando a imagem acima e todas as características de um sistema petrolífero, assinale a opção verdadeira, né? E daí você vai escolher lá, né? Porque a gente sabe, né? Por exemplo, que toda onde a gente encontra petróleo, né, tem que ter uma rocha selante, né? Tem o petróleo lá, né? Nós vimos na aula lá. Tem que ter uma rocha selante que consiga, né, armazenar, né? Que consiga, né, conter esse petróleo formado, né? Uma rocha selante. Então, eu vou perguntar sobre que condições, o que vou dar um perfil e vocês vão olhar e falar aquilo lá é isso e aquilo. Por exemplo, você tem aqui a zona, a rocha selante do pré-sal é a camada de sal. Por isso que chama pré-sal, né? Porque lá o pré-sal, né, o sal, né, é uma camada, essa é uma rocha selante, né? O que ela faz lá? Ela armazena naquela região, né? Tem a camada selante e tem o petróleo aqui, né?
Então, por isso que quando eu falo pré-sal, porque o sal, a rocha, o, a- o sal é uma rocha selante, então ela armazena ali o petróleo e beleza, daí consegue explorar, né? Porque é pré-sal? Porque o pré-sal é um indicativo de como ela é uma rocha selante, nós vamos encontrar provavelmente ali o petróleo. Então, essa é a 10ª questão. 10 vezes 400, 4.000 pontos. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Hum? Hein? Alguém deseja falar algo? Alguma pergunta? Débora, tudo bem? Então, aqui, estou encerrando. Parei a gravação, continuo aqui para a aula prática.